Olá pessoal, professor Alberto na área, sou professor de Química e Física aqui no YouTube. E se você está preocupado com o Enem chegando e você não conseguiu se preparar tão bem porque está com a graninha curta, não se preocupa que eu tenho duas soluções para você. A primeira é você clicar aqui no card para você ver algumas apps e plataformas que vão lhe dar esse apoio gratuito para o Enem. Além disso, eu estou preparando uma série de playlists com os conteúdos mais importantes do Enem. Vou começar agora por eletrodinâmica, que é o assunto mais cobrado na prova de física de todas as edições do Enem. Então, vamos comigo assistir essa aula de corrente elétrica que vai te ajudar demais rumo à sua aprovação. Então, pessoal, vocês gostaram da minha ideia de começar esses cursos? Então, se gostou, já deixa seu like. Também compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever para não perder nenhuma aula. Agora a gente vai deixar de conversa e vamos direto ao ponto, rumo ao sucesso. Primeira aula de hoje, corrente elétrica, porque essa é a base de toda a eletrodinâmica e a base para o seu sucesso nesse Enem 2020. Primeiro a gente vai pegar o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas. Professor, mas só o movimento das cargas não é o bastante para termos uma corrente elétrica? Não é o suficiente, eu vou te mostrar agora. Peguei aqui dois circuitos ligados a uma lâmpada e vou te mostrar como é que funciona. Nesse circuito 1, eu tenho um fio que ele percorre esse circuito e se liga ao outro terminal da lâmpada. No entanto, não existe nenhum campo elétrico aí ou um gerador de carro. E veja só, as cargas, quando eu dou um zoom nesse fio, as cargas elétricas, ou seja, os elétrons, eles estão se movimentando nesse fio, porque ele é um condutor. No entanto, o movimento é desordenado, olha, tem um para cima, tem outro para baixo. E quando soma esses movimentos, como é uma soma vetorial, a gente tem uma resultante nula. No entanto, quando eu coloco um gerador, eu introduzo um campo elétrico. Com a introdução deste campo elétrico, o que é que eu garanto agora? O movimento de cargas, mas não só o movimento, mas o movimento ordenado desses elétrons, formando assim uma corrente elétrica. Então, quando eu introduzi, no caso, eu botei a pilha, mas pode ser qualquer gerador. Então, eu ordenei esse movimento de elétrons. E como consequência desse movimento ordenado, eu tenho uma corrente elétrica gerando o acendimento da nossa lâmpada. Agora, a próxima pergunta que a gente tem que responder é o seguinte: como é a corrente elétrica? Como ela se movimenta? Qual é o sentido dessa corrente? Então, no tópico 2 a gente vai começar a discutir isso agora. O sentido convencional da corrente, quando estamos falando de cargas negativas, ou seja, elétrons, o sentido convencional é do polo positivo para o polo negativo. No entanto, quando a realidade é diferente. A realidade é do polo negativo para o polo positivo. Professor, mas por que isso? É só para deixar a gente confuso, para a gente não entender nada, para a gente ter dor de cabeça na hora da prova? Não. Quando foram criadas essas leis da eletricidade, quando começaram a descobrir e estudarem sobre isso, não existia um conhecimento sobre o modelo atômico vigente, não tinha a ideia dos elétrons, de que eram cargas negativas e tudo mais, e que era ele o responsável por esse movimento. Com isso, toda a estruturação da física foi feita a partir de cargas positivas. Por isso, a gente tem a convencional, que tem esse sentido, quando a real é o contrário. E aí, já deu para entender um pouquinho
da teoria. Agora a gente vai entrar na parte de matemática. E eu repito, se tá gostando, deixa seu like que ajuda demais a nos motivar a continuar. Então bora lá. A gente entendeu, né, o que era uma corrente elétrica, a gente entendeu o sentido, a gente viu qual era o sentido. Agora a gente vai calcular qual é o tamanho dessa corrente, a intensidade dessa corrente. E a intensidade, ela se dá através dessa equação. I, que é a intensidade da corrente, é igual à quantidade de carga dada na unidade chamada Coulomb. Isso para o sistema internacional. E um intervalo de tempo que é dado em segundos, também no SI. Então, o que é que acontece? Esse cálculo da intensidade, ele diz quanto de carga passou numa dada seção do fio, né? Você corta o fio no meio, aí aparece essa seçãozinha. Aí você vê quantos elétrons passou em um determinado tempo. Isso é a corrente. Só que, professor, como eu sei qual é a carga? Se ele não der a carga, né? Você vai lembrar de uma equação também da elétrica, agora da eletrostática, que é essa. Que é a carga, é igual à carga elementar, que é o valor da carga do elétron ou do próton, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a quantidade desses elétrons que passaram. Vamos imaginar que seja essa seção. Olha quantos elétrons a gente tem aqui, 3. Então, qual seria a carga? 3, né, que era a quantidade. Se são elétrons, era vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E vamos dizer que para essas 3 passarem por essa brechinha aqui, durou 1 segundo. Então, o intervalo de tempo seria dividido por 1. Para a gente terminar a parte teórica e ir para um exercício para ver se você sacou mesmo da aula, vamos entender mais 2 conceitos: o conceito de corrente contínua e o conceito de corrente alternada. Então bora aqui. O primeiro é o conceito de corrente contínua. Na corrente contínua, a intensidade da corrente ela não varia com o tempo. Então temos um gráfico linear. Isso é muito comum quando estamos falando sobre energia proveniente de pilhas e de baterias. A gente também tem a corrente alternada, que ela fica ciclicizando as fases, ou seja, alternando a sua intensidade para o máximo e o mínimo em um determinado intervalo de tempo. Esse é o caso da eletricidade proveniente da nossa tomada. No caso das nossas casas, a corrente ela alterna em 60 vezes a cada segundo. Então, basicamente é você olhar e ver os gráficos como funciona, e aí você já sabe, se for uma linha reta constante, estamos falando de uma corrente contínua. Se a gente vê essa oscilação, essas ondinhas, a gente está falando da corrente alternada. Agora, colega, tira o print do quadro todo, copia e rumo ao sucesso. Porque agora a gente vai fazer a questão para ver se você está entendendo mesmo. Para encerrar com chave de ouro essa aula, a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu nessa aula para você ter certeza que está dominando esse conteúdo. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve, porque como eu falei nesse vídeo, eu estou preparando um curso completo de eletrodinâmica, e lembrando que esse é um dos assuntos mais importantes para o Enem. Você não vai poder perder esse curso que está ficando muito bom. Então não se esquece de inscrever, porque aí você nem perde o curso, nem perde as outras aulas e também dicas de estudo. Então, deixando de conversa, vamos à aplicação do nosso
do nosso exercício, sabendo que passaram 10 a 19, olha o símbolo de elétrons, 10 a 19 elétrons em um período de 1,6 segundos por um fio, né? Olha a vírgula aqui. Determine a carga. Se a gente lembrar, na metade, no meio do quadro anterior, a gente tinha o seguinte, que carga Q era igual ao número de elétrons, que a gente chama de N, vezes a carga do elétron, que a gente vai simbolizar pelo símbolo do elétronzinho, certo? Então, a gente tem essa equação, então vamos pegar esses elementos. A quantidade de elétrons é igual a 1 vezes 10 a 19. Ou só 10 a 19, como foi representado, tranquilo, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza. 10 a 19 com 10 vezes 10 a menos 19 mantém as bases e soma os expoentes. Quando a gente somar isso daqui vai dar 0, né? E qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1, né? Em resumo, a gente vai cortar esses dois. Em 1 vezes 1,6, 1,6, né? Então a carga total é igual a 1,6 coulombs. Beleza, essa é a parte simples, né? A outra parte, mais simples ainda, é claro. Então, aqui, a intensidade da corrente é representada pela letra I, e ela é calculada da seguinte forma, que é a carga dividido pelo tempo. Lembrando que a carga tem que estar em coulombs e o tempo tem que estar em segundos. Então, a carga a gente acabou de encontrar é igual a 1,6 coulombs, vamos botar aqui um Czinho, dividido pelo tempo, que é igual a 1,6 segundos. 1,6 segundos. Como a gente está dividindo coisas iguais, a gente tem a divisão igual a 1 coulomb por segundo. Mas 1 coulomb por segundo tem uma denominação especial. Isso se chama ampere. Coulombs por segundo é ampere. Então a unidade de corrente é 1 ampere. Então você tem 1 ampere a carga, a intensidade da corrente. Então por hoje é só. Um forte abraço para vocês e até a próxima.